O ano é 1500, uma época de grandes explorações e descobertas. Pedro Álvares Cabral, um explorador português, parte com sua frota, embarcando em uma jornada que mudaria o curso da história. Seu destino? A Índia, uma terra de especiarias e riquezas, um lugar que prometia imensa fortuna e oportunidade. Mal sabiam eles que o destino tinha outros planos, guiando-os para uma descoberta inesperada. Em 22 de abril, após semanas no mar, terra à vista. Uma visão que encheu a tripulação de alívio e curiosidade. Eles haviam se deparado com um vasto e verdejante território. Uma terra que viriam a chamar de Brasil, rica em beleza natural e recursos. A chegada dos portugueses marcou um ponto de virada na história, à medida que começaram a explorar e reivindicar esta nova terra. Era o início de uma nova era para esta terra, já habitada por diversas tribos indígenas com ricas culturas e tradições. O encontro entre essas culturas tão diferentes moldaria o destino deste novo mundo, levando a mudanças profundas. Os povos indígenas, com sua profunda conexão com a terra, estariam para sempre entrelaçados com a história do Brasil, seu legado durando através dos tempos. Cabral reivindicou esta nova terra para Portugal, sem saber da imensa riqueza natural que ela possuía, uma riqueza que logo atrairia o interesse europeu. A descoberta do pau-brasil, uma valiosa madeira tintorial, acendeu as primeiras faíscas do interesse português, preparando o cenário para a futura exploração. Isso marcou o início de uma longa e complexa relação entre Portugal e sua recém-descoberta colônia, uma relação repleta de desafios e oportunidades. A chegada dos portugueses ao Brasil não foi um evento pacífico, já que os conflitos com a população indígena eram frequentes e muitas vezes brutais. Os conflitos com a população indígena eram frequentes e muitas vezes brutais, levando a perdas e sofrimentos significativos. Doenças europeias, trazidas involuntariamente, devastaram a população nativa, causando destruição e alterando a paisagem demográfica. O cenário estava pronto para um período tumultuado de conquista, exploração e intercâmbio cultural. Um período que deixaria uma marca indelével na história do Brasil. Com o avanço do século XVI, uma nova fonte de riqueza surgiu: o açúcar. Essa doce cultura logo se tornaria a pedra angular da economia global. O solo fértil brasileiro se mostrou ideal para o cultivo da cana-de-açúcar, permitindo que a cultura prosperasse e se expandisse rapidamente. Vastas plantações, conhecidas como engenhos, surgiram ao longo da costa nordestina, transformando a paisagem e a economia da região. O açúcar rapidamente se tornou o principal produto de exportação do Brasil, alimentando a economia portuguesa e estabelecendo uma lucrativa rede comercial. A demanda por açúcar na Europa era insaciável, impulsionando a expansão das plantações e a necessidade de mão de obra. Essa doce mercadoria alimentou um capítulo sombrio e trágico da história brasileira: o tráfico de escravos, que teria repercussões duradouras. Milhões de africanos foram transportados à força através do Atlântico, em condições horríveis, sofrendo dores inimagináveis. Eles suportaram uma crueldade inimaginável e foram forçados a trabalhar nas plantações de açúcar em condições brutais. O tráfico de escravos deixou uma marca indelével na sociedade brasileira, alterando seu tecido demográfico e social. Moldou a demografia, a cultura e a economia do país, incorporando profundamente as influências africanas na vida brasileira. O legado da escravidão continuaria a lançar uma longa sombra sobre o Brasil por séculos, afetando gerações. Os horrores deste período servem como um lembrete austero das consequências devastadoras da ganância e da exploração e do custo humano do ganho econômico. O ciclo do açúcar, embora trouxesse riqueza à coroa portuguesa e a alguns poucos colonos, teve um custo humano terrível, marcado por imenso sofrimento. O sofrimento infligido a milhões de africanos mancharia para sempre a história do Brasil. Um capítulo sombrio que não pode ser esquecido. É um período que exige reconhecimento, reflexão
e um compromisso de nunca repetir as atrocidades do passado, garantindo que tais horrores nunca se repitam. Ao amanhecer o século XVII, um novo capítulo se desenrolou na história do Brasil: a descoberta do ouro. No coração do país, na região de Minas Gerais, vastos depósitos desse metal precioso foram encontrados. Uma corrida do ouro se seguiu, atraindo aventureiros, garimpeiros e caçadores de fortuna de todos os cantos do Império Português. A descoberta do ouro mudou o centro econômico e geográfico do Brasil. A região açucareira do Nordeste, anteriormente dominante, foi eclipsada pelo fascínio do ouro. Novas cidades como Ouro Preto e Diamantina surgiram da noite para o dia, tornando-se centros movimentados de riqueza e extravagância. A corrida do ouro, embora trouxesse imensa riqueza, também provocou mudanças sociais significativas. Levou ao surgimento de uma nova classe de ricos mineiros e comerciantes. O influxo de pessoas de várias partes do Império Português contribuiu para um tecido social mais diversificado e complexo. A Era de Ouro de Minas Gerais não ficou sem suas sombras. A exploração da mão de obra indígena continuou, e a demanda por africanos escravizados só se intensificou. A riqueza extraída das minas muitas vezes fluía de volta para Portugal, deixando o Brasil com um legado de degradação ambiental e desigualdade social. Seção 4. Um reino no exílio. A chegada da corte portuguesa. O ano de 1808 marcou um momento crucial na história brasileira. Um ano que alteraria para sempre o curso da nação. Os exércitos de Napoleão varriam a Europa com força implacável, e Portugal se viu preso na mira desta máquina militar imparável. Em uma tentativa desesperada de escapar da captura e garantir a sobrevivência da monarquia, a família real portuguesa, sob a liderança do príncipe regente Dom João VI, fugiu de Lisboa e buscou refúgio em sua maior colônia, o Brasil. A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro transformou a cidade e, de fato, toda a colônia, trazendo consigo uma onda de mudanças culturais e políticas. O Rio, antes um porto colonial relativamente pequeno, tornou-se a sede do Império Português, um centro movimentado de atividade e governança. Dom João VI implementou uma série de reformas abrangentes, abrindo os portos brasileiros ao comércio internacional e estabelecendo instituições de ensino superior, que lançaram as bases para o desenvolvimento futuro. A presença da Corte Real no Rio de Janeiro teve um profundo impacto na sociedade brasileira, influenciando tudo, da cultura à política. Elevou o status da colônia e fomentou um crescente senso de identidade brasileira distinta de Portugal. Um passo crucial para a formação da nação. As sementes da independência, embora ainda não totalmente semeadas, começavam a criar raízes no solo fértil da sociedade brasileira. O período da Corte Real no Rio de Janeiro marcou um importante ponto de virada na relação entre Portugal e Brasil, alterando as dinâmicas de poder e influência. Semeou as sementes da mudança e preparou o cenário para a eventual luta pela independência do Brasil, uma luta que definiria o futuro da nação. Seção 5. As sementes da insatisfação. Desejo de autonomia. A chegada da corte portuguesa, embora tenha trazido mudanças positivas, também acendeu o desejo de maior autonomia entre os brasileiros. As sementes do descontentamento foram semeadas à medida que os brasileiros se irritavam sob o domínio contínuo das elites portuguesas. O anseio por autodeterminação começou a se firmar. As guerras napoleônicas na Europa enfraqueceram o domínio de Portugal sobre sua colônia. Quando Napoleão foi finalmente derrotado, as cortes portuguesas, parlamento, exigiram que Dom João VI retornasse a Lisboa, e que o Brasil voltasse ao seu antigo status colonial. Essa demanda foi recebida com feroz resistência no Brasil. Em 1821, Dom João VI relutantemente retornou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. O cenário estava pronto para um confronto entre aqueles que buscavam a independência e aqueles que desejavam manter o status quo. A tensão entre Portugal e Brasil atingiu um ponto de ebulição. Dom Pedro,
dividido entre a lealdade ao pai e a crescente fidelidade ao Brasil, enfrentou uma decisão crucial. O destino de uma nação estava em jogo,